Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu quero desde já pedir a você que não é inscrito no meu canal, eu quero pedir que você dê um like, se inscreva no meu canal, ative o sininho, que assim o YouTube achará esse vídeo relevante e irá indicá-lo para mais pessoas. Hoje eu quero abordar um tema para mim e para você. Esse tema, ele diz o seguinte: podemos pôr à prova uma liderança que cedir ser constituída por Deus? Este é o tema que eu quero estar abordando com você. E para a gente tirar um texto base sobre isso, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2, do versículo 1 ao 3, para a gente estar começando a dar início a essa pequena reflexão. Amém? A palavra de Deus diz assim, em Apocalipse 2, do 1 ao 3. Escreve ao anjo da igreja em Éfeso. Isto diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço tuas obras, teu trabalho e tua paciência, e que não pode sofrer os maus. Puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e os achasse mentirosos. Tem perseverado e sofrido por causa do meu nome, e não te cansastes. Olha para você ver aqui nesse versículo, em Apocalipse, no capítulo 2, do versículo 1 ao 3, diz que essa igreja em Éfeso, ela pôs à prova alguns que se diziam ser apóstolos, mas com esta prova que foi colocada diante da vida deles, elas o acharam mentiroso. Eu tenho certeza que eles devem ter usado aqui o Pentateuco, porque ainda não tinha sido totalmente escrito o Evangelho de Gênesis, não tinha o Evangelho ainda de Gênesis e Apocalipse. Só existia o Antigo Testamento. Então eles colocaram eles à prova junto com os ensinamentos da época dos apóstolos. Então eles foram achados mentirosos. Como que nós fazemos para pôr uma liderança à prova, ou alguém que se diz ser constituído por Deus à prova? É através da Escritura Sagrada. Somente ela nos conduzirá e nos mostrará se aquela pessoa verdadeiramente ela tem os frutos dignos de arrependimento, ela tem a vida que está baseada nas Escrituras ou não. Eu não digo pessoas perfeitas, que ninguém é perfeito, mas eu digo de pessoas que vivem debaixo da graça de Deus, pessoas que tentam, por causa do Espírito Santo, andar em conformidade com a palavra de Deus. Então aqui nós vemos que a igreja em Éfeso, ela pôs à prova alguns que diziam na época ser apóstolos, mas elas acharam eles mentirosos, através da prova que foi imposta sobre eles. E como nós colocamos hoje à prova alguém que diz ser, e para nós vermos se é ou não? É as Escrituras Sagradas. Ela é a nossa base, ela é a nossa direção, ela é o nosso caminho. Até Jesus Cristo, ele falou sobre isso. Quando nós pegamos aqui em Mateus 15, vamos estar abrindo aqui a Bíblia, em Mateus 15, Mateus 15, no versículo 7 ao 9, Jesus, ele estava conversando com os escribas e fariseus, porque eles estavam falando para Jesus como que Jesus quebrava uma tradição dos anciãos, não lavando a mão para comer nem ele e nem seus apóstolos. E Jesus disse assim: o que adianta vocês falarem sobre isso? Se por causa da tradição de vocês fazem as pessoas desonrar o pai e mãe. Ou seja, os filhos da época que falavam que ao invés de sustentar o pai e a mãe, que era uma ordenança da lei de Moisés, eles doavam aquilo para o sacerdote ou para os escribas, para a igreja. E o que acontecia? A igreja dizia que eles estavam isentos de cuidar dos pais. E isso é uma abominação diante de Deus. Aí Jesus diz aqui,
no versículo 7 ao 9. Hipócritas, bem profetizou Isaías ao vosso respeito. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Olha para você ver, eles estavam, os sacerdotes e escribas na época, se diziam seus doutores da lei. Eles estavam questionando Jesus por uma tradição que eles imporam de lavar as mãos para comer, que eles imporam, mas só que Jesus falou, vocês impõem por causa da tradição de vocês, que nós temos que lavar a mão para comer, porque eles falavam que quem não lavava a mão para comer era considerado pessoa impura. E Jesus falou, mas vocês são hipócritas, porque vocês dizem sobre isso, mas vocês transgridem a lei de Moisés, trazendo a tradição dos seus anciãos, falando que aquele que ofertar tudo, a parte que tinha que ser dos pais, para a igreja, ou para os sacerdotes, para os anciãos e para os escribas, ele estava isento de cuidar dos pais. Então Jesus estava falando sobre isso. Então Jesus pôs à prova que aqueles homens na época que se diziam ser doutores da lei, homens que se diziam ser conhecedores da lei, na verdade eles eram mentirosos. É isso que Jesus estava fazendo naquele tempo. E aqui, nós vamos ver também a carta de 1 Timóteo, no capítulo 5. 1 Timóteo, capítulo 5. Vamos estar lá lendo. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 19 ao 21. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 19 ao 21. Aqui, o apóstolo Paulo, ele dá uma orientação para Timóteo. Ele fala assim, não aceites acusações contra o presbítero, a menos que seja confirmado por 2 ou 3 testemunhas. Aqui ele não está falando que não pode ser colocada à prova uma calúnia ou algo que foi dito contra uma liderança, ou contra um líder, ou contra um pregador, ou contra um pastor. Ele não está falando que não pode fazer isso. Ele está falando assim, que para aceitar isso, tinha que ter, ao menos 2 ou 3 testemunhas, né? Aí fala aqui no versículo 20, aos que pecarem, repreenda-os na presença de todos, para que também os outros tenham medo. Aqui que ele está falando, se for confirmado aquilo que eles estão sendo, aquilo que estão falando deles, aquilo que estão falando sobre eles foram confirmados, então vocês pegam e repreendam-os no meio de todos, no meio da igreja, para que o temor caia sobre os outros. Aí fala aqui no versículo 21, eu conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor, isso Paulo falando para Timóteo, diante do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes essas coisas, nada fazendo por parcialidade. O que Paulo está falando aqui? Não importa quem fosse, não importa se era o presbítero, se era o pastor, se era o obreiro, se era o irmãozinho da porta, se era a irmãzinha que lavava o banheiro, e eu não estou aqui desmerecendo ninguém. Eu estou dizendo que no reino de Deus ele não faz acepção de pessoas, somos todos iguais. Alguns constituídos para ensinar, mas quem é constituído para ensinar, ele vai sofrer maiores severidade, punições, se não andar de acordo com aquilo que Deus pede. Quem prega mentira vai sofrer mais punição, porque a Bíblia diz que é melhor você não conhecer a verdade do que conhecê-la e não praticá-la. Então, aqui ele está falando assim, não seja injusto com ninguém, Timóteo. Se foi o presbítero que pecou, vai agir com justiça sobre a vida dele. Se é o pastor da igreja que errou, vamos agir com justiça na vida dele. Meus irmãos, e quando eu falo com justiça, se houver um arrependimento, se houver um arrependimento notório, satisfatório, verdadeiro, o Senhor perdoa. Mas eu quero dizer para vocês lembram de Davi? Davi, quando ele peca com Batseba, Deus o perdoou.
Mas só que a punição não deixou de existir na vida de Davi. O que está acontecendo hoje em muitas lideranças que nós vemos? Quando aquela pessoa que se diz, tadinho, pequenininho da igreja, aquele que está ali como obreiro, aquele que está ali lavando um carro para a igreja, ou cuidando de um carro, ou lavando banheiro, e eu não digo que isso aí é desmerecer ninguém, isso é aplausível. Eu já fiz isso. Então, e aí chega ao conhecimento da liderança que aquela pessoa errou, e eu não estou falando que tem que passar a mão na cabeça dele, ele tem que sofrer a punição também. Só que quando é uma pessoa conhecida no meio evangélico, uma pessoa de mídia, uma pessoa que arrasta multidões, que ele traz um benefício diferente para a igreja, economicamente e financeiramente, eles querem passar panos quentes. Mas a Bíblia diz que nós temos que agir com justiça sobre todos. Se eu, como pastor, errar, a minha obrigação é confessar e abandonar aquele ato. Mas eu vou sofrer a punição, eu vou sofrer a determinação do corpo de Cristo, do corpo da igreja. Mas isso que está acontecendo nos dias de hoje. Nós vemos tantos escândalos, tantas coisas acontecendo, e quando é uma pessoa que não é de mídia, quando é uma pessoa que não faz tanto barulho como alguns fazem, né? Que arrastam multidões, eles fazem questão de pegar essa pessoa, colocar de banco, adverti-la. E eu não estou falando que talvez é errado, isso não é errado. Eles estão tomando atitude, porque a Bíblia diz, o próprio apóstolo Paulo, que nós julgaremos até os anjos. O apóstolo Paulo, na igreja de Corinto, quando tinha um jovem tendo relação com a sua madrasta, que era mulher do teu pai, o apóstolo Paulo ficou indignado, falou, vocês não vão tomar nenhuma providência? Vocês não sabem que vocês vão julgar até os anjos? Então nós temos que tomar uma providência como igreja. Os gentios, eles estão esperando olhar em nós e ver a diferença. É isso que eles querem de nós. Então aqui nós vemos que qualquer que seja o erro, se seja de uma liderança ou que não seja da liderança, seja de um diácono ou do membro, de quem for, tem que trazer a mesma justiça. Para Deus não há acepção de pessoas. Vamos aqui também abrir em 1 Samuel 24:6, que isso aqui é o que é usado muito para aquelas pessoas que erram e querem justificar os seus erros, que não têm justificação. Aqui, ó, em 1 Samuel 24:6, aqui, ó, disse Davi aos homens, o Senhor me guarde fazer tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Você já viu aquela pessoa que ela erra, e muitos que são seguidores dela, ou até ela mesma, para poder querer coibir o teu erro, o teu pecado, não confessando, não querendo sair da mídia, ou não querendo sair da liderança, a primeira coisa que ele usa, quando o fato é verdade, ele fala, ei, não toque no ungido de Deus. Mas ele está fazendo aqui um erro grotesco. Porque aqui, quando nós pegamos esse versículo para usá-lo, para não ficar falando de alguém que adulterou, de alguém que fez algo errado e deve uma satisfação para a igreja, e se ele é uma pessoa pública, tem vários seguidores, um pastor que já é reconhecido publicamente, ele também tem o dever de se explicar publicamente. Aí já não pode ser mais só interno, porque o povo, os de fora, meus irmãos, estão esperando a atitude da igreja. Qual que é o posicionamento da igreja sobre esse tal ato? Ah, não, nós vamos resolver internamente, mas aquele pastor, aquele pregador, aquela pessoa, ela já não é uma pessoa simplesmente congregacional. Ela já é uma pessoa que traz mundialmente pessoas para si. Então, se ela é uma pessoa pública, ela tem que ser publicamente exposta. Se você não quer ser uma pessoa exposta publicamente, então não seja uma pessoa pública. E eu quero dizer para você, Deus não pune, Deus não vai ficar irado com quem quer a verdade.
Eu, como pastor, pastor de igreja, eu quero dizer para você, ninguém está, como que eu posso dizer? Ninguém diante de Deus está isento de sofrer punições pelos seus atos. Ninguém, ninguém. Aí aqui, quando eles usam esse versículo 24, esse capítulo 24, versículo 6 de 1 Samuel, quando eles falam, ai de vocês que tocaram no juízo do Senhor. Meus irmãos, aqui, esse versículo está falando que Deus tinha dado Saul na mão de Davi, para Davi matá-lo. E Davi não tentou levantar a espada contra Saul, matar ele. E eu quero dizer, ninguém pode matar ninguém. Isso não pode ser feito. A pessoa errou, não vamos matá-lo, não vamos, meus irmãos, não vamos fazer isso. Mas nós queremos, sim, justificativas. Se teve arrependimento, ele vai confessar, ele vai abandonar aquela prática, ele vai sofrer as consequências. A igreja não está para matar ele, mas se ele não confessa os seus pecados e fica encobertando eles, a Bíblia diz que o próprio Deus, uma hora, vai revelar tudo, às claras, aquilo que ele fazia em oculto, né? Então, 1 Samuel 24:6, muitos usam isso para poder encobertar o seu pecado, não querendo dar satisfação. Vamos ver aqui em Romanos 2, 17 ao 24. Romanos 2, do 17 ao 24. Vamos ver o que a Escritura diz lá sobre isso. Romanos 2, do 17 ao 24. Eis que tu que te chamas judeus, repousas na lei e te glorias em Deus, e conheces a sua vontade, aprova as coisas excelentes, sendo instruído pela lei, e confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instrutor dos nerços, mestre de crianças, que tens na lei a expressão da ciência e da verdade. Tu, pois, que ensinas a outro, não ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, tu furtas? Tu que dizes que não se deves adulterar, e tu adulteras? Tu que abominas os ídolos, mas cometes sacrifício a outros deuses? Tu que te glorias da lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Olha aqui, sabe por que hoje a igreja do Senhor, ela é blasfemada, ela é servida de chacota na boca de muitos mundanos aí? É por causa que quando a igreja tem que se posicionar sobre um acontecimento nela que está em desacordo, ela quer passar panos quentes. Eu sou, meu irmão, contra isso. Eu acho, as pessoas muito dizem assim, mas se nós mostrarmos o erro da igreja, não vai cair no descrédito? Eu acho que cai mais no descrédito quando há um erro dentro da igreja notório, visível a todos, e a igreja tenta pôr panos quentes. Não, é melhor mostrar o erro, ter a punição adequada, tratar essa pessoa, porque se a pessoa não se arrependeu, ela vai abandonar a igreja. Aí não é a igreja que está expulsando ela. Ela mesma está se retirando do meio de nós. Porque aí cai naquilo que Jesus diz, que estava conosco, mas não era um de nós. Judas andou com Jesus, mas ele não era um deles. Então, o que o mundo quer da igreja? Ele quer olhar para a igreja e ela ser exemplo. Mas quando nós escondemos pastores pedófilos, quando nós escondemos prostituição, adultério, mentira, mortes dentro da igreja, passando panos quentes, o mundo olha para a igreja e começa a blasfemar o nome de Deus. Este é o Deus deles? Um Deus que diz que é justo, um Deus que ama, mas ele é justo, e fica deixando uma coisa dessa acontecer no meio deles? Aí eles fazem de chacota a igreja de Cristo, faz chacota o povo que se diz de Deus,
porque eles não têm discernimento de quem é e não é. Mas nós que somos cristãos, nós temos que combater isso. Nós temos que mostrar para o mundo que nós falamos mal e nós falamos a verdade, que a Bíblia é contra o adultério, que a Bíblia é contra o homossexualismo, a prostituição, a fornicação, tudo aquilo que é iniquidade, a Bíblia condena, mas nós não podemos olhar só para fora. Nós temos que olhar primeiro para dentro da igreja e expor também, para que eles olhem que a justiça que a Bíblia traz para os de fora também é para os de dentro. A Bíblia diz que a justiça de Deus começará dentro da casa de Deus. Então não adianta nós passarmos a mão ou panos quentes em situações. Não adianta. E aqui, vamos ver aqui também no livro de Mateus, no capítulo 7, no versículo 1 ao 5. Esse versículo é que eu amo. As pessoas que andam erroneamente, que querem viver do jeito que querem, eles usam muito esse versículo aqui. Eles usam esse versículo aqui para, como se diz, querer justificar o injustificável. Aqui diz assim, no capítulo 7 de Mateus: não julgueis para que não sejais julgados. Eles só leem isso. Aí fala assim, porque com o juízo com que julgares, sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, vos hão de medir. Qual que é a justiça e a medida que nós usamos? A palavra de Deus. Então, quando fala para nós não julgarmos, né? Não julgueis para não ser julgados, essa palavra aqui, ela está falando, meu irmão, de calúnia. Pessoas que caluniam a outra sem ter provas concretas. Pessoas que vão falando aquilo que a outra falou. A Bíblia diz que isso aí é errado. Que você não pode fazer esse julgamento simplesmente pelo que ouviu ou simplesmente por aquilo que você acha, mas você tem que fazer um julgamento diante das Escrituras. Porque diz aqui, porque com o juízo em que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiveres medidos, vão te medir. Aí no versículo 3 fala: porque reparas o argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ele está falando, o que adianta você falar do teu irmão e você pratica as mesmas coisas? Aí fala aqui, no versículo 5, hipócritas, tira primeiro a trave do teu olho, então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Aqui está dizendo o seguinte: primeiro, conserta-se diante de Deus, entrega os seus caminhos ao Senhor, anda nos seus preceitos, anda nas suas ordenanças, que aí você verá claramente o argueiro que está no olho do teu irmão, e você vai ajudar a retirá-lo, não com força e violência, mas com a palavra. E se ele ouvir a palavra e aceitá-la, você o salvará de multidões de pecadores, irmão. Então, o que a Bíblia aqui diz? Que calúnia é errado. Você falar algo que não viu é errado. Mas ela está falando, o que adianta você falar aquilo que você mesmo pratica? Aí ele fala, primeiro, muda sua vida diante de Deus, conserta sua vida diante de Deus, aí sim você poderá falar para o teu irmão, e ele olhará para a tua vida e ele verá que aquilo que você fala, você não só fala, você vive. É isso que Mateus 7 diz. Mas aqui, quando nós pegamos aqui o livro de João, no capítulo 7, no versículo 24, fala assim, olha para você ver. Não julgueis segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. O que a Bíblia está dizendo aqui? Ela está dizendo para a gente não julgar? Ela está falando para a gente não fazer um julgamento sem alicerce, sem fundamento, sem provas. Ela não está falando para a gente não julgar, ela está falando que você não pode fazer um julgamento sem provas, sem nada para provar que aquilo que você está falando é verdadeiro. Você não viu que eu li lá em 1 Timóteo do 5, 19, 21, que fala que para aceitar uma denúncia contra o presbítero tem que ter pelo menos 3 testemunhas? Ali está falando que tem que ter algo verdadeiro, provas concretas para poder você falar aquilo, para que possa ser tomadas as atitudes necessárias. Então aqui em João 7,24, fala que nós podemos sim julgar alguém, mas na reta justiça.
Qual que é a reta justiça? É a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Nós podemos julgar a vida de alguém, ou a conduta de alguém, ou o ministério, ou a vocação de alguém, através da Escritura Sagrada. Mas como que nós fazemos isso? Se você não tem entendimento da Escritura, eu não estou falando para você ser um grande teólogo, eu não estou falando para você ser uma pessoa que seja bacharel em teologia, que seja o maior conhecedor das Escrituras. Não, eu estou te falando o básico. Você tem que ler a Escritura, examinar ela, olhar. Aqui ela mostra como que é a conduta do verdadeiro cristão. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que julgar conforme a reta justiça. E quem é a reta justiça? É a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Amém? Espero que você tenha gostado desse vídeo. E aqui que eu chego aqui para finalizar isso tudo. Meus irmãos, nós temos que pôr à prova, sim, alguns que se dizem líderes. Isso não é vergonha. Você tem que pôr à prova, eu que estou aqui falando com você, você tem que pôr à prova se eu realmente estou falando algo bíblico. Você pode ver que eu trouxe tudo dentro da palavra. Então, você comece a estudar a Escritura, comece a ler a Escritura, aí sim, você poderá ter os seus olhos abertos e claros para poder estar olhando para a vida das outras pessoas e tendo esse discernimento de quem realmente nasceu de novo e quem não nasceu. Amém? Que Deus abençoe a sua vida grandemente e que até o próximo vídeo Deus vai nos abençoar para nos dar mais uma grande palavra. Amém? Fica com Deus e a paz do Senhor.